Três palavras definem ou sintetizam o livro de Gênesis. A primeira delas é a palavra geração. É interessante porque desde lá do primeiro versículo da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, verso 1, está escrito que Deus no princípio criou os céus e a terra. E o que me chama a atenção é que esse verso 1 de Gênesis capítulo 1 nos diz que tudo que existe, tudo que nós podemos ver e contemplar com os nossos olhos é fruto da criação de um Deus pessoal que criou todas as coisas. Aliás, se tem um pressuposto básico da fé cristã, é justamente a existência de um Deus pessoal, um único Deus que criou todas as coisas. Então a primeira palavra que define ou sintetiza o livro de Gênesis é a palavra geração. Mas tem um problema. A Bíblia também nos dá conta em Gênesis capítulo 3, no verso 1, de que Deus havia criado todas as coisas, viu que tudo era bom. Entretanto, o que aconteceu foi que o mal, o pecado entra em cena. E em Gênesis capítulo 3, verso 1, vai dizer que a serpente, uma tipificação do mal, uma tipificação de Satanás, lá no Antigo Testamento, ela entra em cena, engana a mulher, suscita algo que talvez já existisse no coração dela, e o texto vai nos dizer que homem e mulher optaram, decidiram, livres que eram, liberdade que tinham, pela liberdade que tinham, eles decidem desobedecer a Deus, eles decidem virar as costas para o Criador. E a segunda palavra que eu vejo que sintetiza o livro de Gênesis é a palavra degeneração. Mas eu falei que eram três essas palavras, e a terceira palavra, pela graça de Deus, é a palavra regeneração. Isso é tão bonito por um simples fato: a Bíblia apresenta um Deus bom, um Deus gracioso, que não desiste das suas criaturas, que não desiste dos seus projetos, que não desiste daquilo que Ele determinou como plano para a vida das suas criaturas, para a vida daqueles que Ele tem amado desde a eternidade. É interessante porque no capítulo 12, no verso 1, vai começar a história da regeneração de um povo, a história da regeneração de uma espécie, ou seja, Deus trabalhando, Deus se empenhando, Deus agindo para regenerar a sua criação original. E aí, meus irmãos, é interessante porque a história da regeneração da humanidade ou do mundo como um todo começa a ser contada a partir do capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão e fala para ele: Abraão, eu quero que você saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes, para uma terra que eu vou lhe mostrar, porque através da sua vida, através da sua família, eu abençoarei todos os povos na terra. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, sobretudo para o Antigo Testamento, nós vemos que existe uma fórmula, toda vez que, ou em muitas ocasiões em que Deus é apresentado para nós, ou seja, Deus é apresentado como sendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É interessante porque, por mais que o livro de Gênesis apresente o Abraão como sendo o primeiro a ser chamado, apresente o Abraão como sendo o pai da fé, mas é em Jacó que nós podemos perceber uma espiritualidade prática, uma espiritualidade humana, uma humanidade que se reveste de espiritualidade pela graça de Deus. E o que me chama a atenção na vida de Jacó, nas suas tramas familiares, aliás, é interessante porque quando Deus chama o Jacó, Abraão, chama o Isaac, chama o Jacó, o que nós vemos é que Deus chama uma família com todas as suas imperfeições, uma família como tantas as outras, com luzes e sombras, com coisas bonitas e coisas feias, uma família real, vívida, de carne e osso, a família da promessa. Foi uma família, como hoje é a minha família e a sua família, cheia de contradições, cheia de coisas feias, mas também com muitas coisas bonitas e com muita espiritualidade prática para a glória de Deus. Por isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 25, e nós vamos ler a partir do verso 19. Gênesis 25, de 19 a 28, são os versos que nós vamos ler nesse momento. A palavra de Deus assim nos diz: esta
é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas. 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia em tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Preste atenção, pais que estão aqui, pais que me veem, que me ouvem agora. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó. Meus irmãos, embora essa série não seja uma série sobre família, embora essa série não seja direcionada às relações familiares especificamente ou exclusivamente, nós não podemos fechar os olhos para o fato de que a história da redenção começa com uma família. Nós não podemos fechar os olhos ao fato de que todo esse processo de reconstrução ou de regeneração, como nós já vimos aqui, começa com Deus chamando uma família para dar início a esse processo, esse projeto de reconstrução e de restauração da humanidade. Meus irmãos, o que me chama a atenção é que a partir de Gênesis capítulo 12 e passando pelo texto de Gênesis 25 que nós estamos lendo nesse momento, o que nós vamos ver são tramas, são acontecimentos, são desdobramentos que vão se dar dentro da família e que vão ter muita influência nos desdobramentos, nos acontecimentos da vida dos personagens que estão inseridos aqui, que compõem a narrativa bíblica, mas também são experiências que têm a ver com a minha vida e com a sua vida. Por conta disso, nessa introdução que faço hoje a essa série, e eu queria dar justamente um nome para essa nossa primeira mensagem, ou um título para essa primeira mensagem. E o título dessa mensagem nessa noite é A Família Como Ela É. E eu queria justamente tentar extrair princípios, verdades, alguns alertas, por assim dizer, da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, para as nossas relações familiares como um todo. Porque, meus irmãos, quando olhamos para o texto bíblico, a primeira coisa que nos chama a atenção nessa noite, em Gênesis capítulo 25, é o fato de 2 meninos, 2 crianças, 2 gêmeos estarem dentro da barriga de uma única mulher. Ou seja, 2 meninos gêmeos que se empurravam dentro da barriga da mãe, compondo, por assim dizer, aquilo que nós podemos chamar de duplo útero. Ou seja, 2 fetos, 2 crianças dentro de uma mesma mulher. Meus irmãos, para mim isso é muito sugestivo, porque da mesma forma que existiam 2 crianças dentro de um único útero materno, da mesma forma que 2 crianças ocupavam aquele espaço, simbolizando esse duplo útero, eu diria que todos nós que estamos aqui nessa noite, todos aqueles que me ouvem nesse momento, fazem parte ou são fruto também de um duplo útero. O que eu estou querendo dizer, já descomplicando algo que parece ser complicado, é que tanto Jacó quanto Esaú, embora fizessem parte de um duplo útero materno, de um duplo útero humano,
eles também faziam parte, eram fruto, era um projeto de um duplo útero no que diz respeito à vida espiritual e aos projetos de Deus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: embora Rebeca e Isaac tenham sonhado, pensado, idealizado, orado por 20 anos para que a Rebeca viesse a engravidar e o seu útero pudesse se tornar fértil para que uma criança viesse ao mundo, por mais que isso fosse um projeto deles, antes disso, o nascimento da criança ou das crianças era um projeto de Deus. Meus irmãos, o que eu estou querendo dizer é que todos nós que estamos aqui, cada um de nós sem exceção, é fruto de um projeto, de uma idealização eterna do Criador do universo. O que eu estou querendo dizer é que antes de você ser sonhado ou desejado pelos seus pais, ou quem sabe você está aqui me ouvindo e você não foi sonhado, você vive a dor de ter sido um descuido, fruto de um descuido, ou até mesmo de um acidente, como a gente costuma dizer. O que eu estou querendo dizer é que independente de você ter sido planejado ou não, você já estava nos planos de Deus.